Preparou para dar o grito. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Para quem não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Sejam bem-vindos. Pessoal, o tema da nossa live de hoje, para vocês que já estão aqui nos acompanhando, vocês sabem, quinta-feira é dia do óbvio. E hoje nós trouxemos aqui 3 assuntos que devem ser abordados no seu casamento, que eram para ter sido abordados lá na época do namoro, mas que provavelmente você não tratou sobre isso e o momento é agora, é importante e vai fazer toda a diferença na relação de vocês. Eu não sei se vocês têm o costume de se reunir com a família de vocês no sábado, no domingo e ter aquele almoço, né? E lá em casa, e na casa da Paty também tinha isso, que era se reunir na cozinha, né? Então você se reunia na cozinha, conversava como é que tinha sido o seu dia, isso na época de solteiro. E depois que a gente casou, a gente continua fazendo isso, né? Semanalmente, indo à casa dos pais, e aí a gente acaba se reunindo lá também, mesmo que não esteja comendo, mas a gente acaba ficando na cozinha, né? Sim. E durante esse período que a gente fica ali com os pais, normalmente você passa por tem determinadas histórias, você compartilha determinadas sabedorias. E hoje, depois de quase 11 anos de casado, eu percebo que alguns assuntos deveriam ser tratados nessa mesa, na casa de toda pessoa que pensa em casar, e na casa daquelas pessoas que já estão casadas há algum tempo, elas também deveriam tratar sobre esses assuntos. Pensei que você ia falar de quase depois de 40 anos de idade. Não, eu não vou falar da minha idade, não. Vou falar só do casamento mesmo. Tá certo. Então, com 11 anos aí, praticamente 11 anos de casado. E qual é o primeiro? Qual é o primeiro ponto que eu acho que tinha que ser abordado antes do casamento e depois do casamento? De vez em quando a gente tinha que passar por essa palavra, né? É exatamente a palavra compromisso. Vira e mexe a gente fala aqui sobre isso, mas isso aí já tinha que ser aquele negócio óbvio, né? Todo mundo já deveria ter uma noção do que é exatamente o compromisso. Às vezes a gente conversa aqui porque as pessoas têm uma ideia de que, eu falei aquilo ali, mas eu só falei. Não, meu. É falar uma determinada coisa, se comprometer com uma determinada coisa, é muita coisa, entendeu? É muito profundo, né? É muito profundo. E é interessante porque quando a gente tá ali no início do namoro, o sonho da maioria das mulheres é colocar uma aliança de compromisso. Só que quando a gente tem esse sonho, a gente sequer para pensar no real significado do que significa estar comprometido. Comprometido a que nível, a que grau, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa, né, vamos pegar aqui o caso da aliança de compromisso, a importância não é da aliança em si. Não mesmo. Na verdade, o que gerava esse desejo, esse anseio todo, é porque você, de alguma forma, você tinha materialização de algo que a pessoa estava fazendo só em fala, né? Só que quando você vai casar, você deveria ter em mente de que quando você se compromete com algo, ou seja, quando você está na vida adulta e a sua palavra, você fala uma determinada coisa, aquilo ali tinha que ser uma coisa extremamente valiosa para você. Antigamente, só para trazer um conhecimento popular, né? Antigamente, não eram necessários contratos para você poder se comprometer com alguém sobre determinada promessa feita. Por quê? Porque era dito que bastava arrancar um fio do bigode que aquilo ali já funcionava como um compromisso de que a palavra dita ia ser cumprida independente de. Isso tanto entre homens como Quanto entre mulheres. As mulheres também podiam arrancar o fio do bigode. Arrancava da cabeça. Então, assim, quando a gente pensa nessa ideia do compromisso, é lógico, né, que todo mundo diz, mas a gente entende que o casamento a gente se compromete. Mas vai além disso, meu. Tem uma importância, tem uma profundidade ao a gente falar que está se comprometendo realmente com alguém para o resto da vida. Por quê? Porque pensemos de forma prática. No momento que eu pedi a Paty em casamento, era um momento que eu a conhecia muito menos do que eu a conheço hoje. E foi naquele momento lá e não agora que eu virei e falei, não, vamos junto pro resto da vida. Então, olha só o jeito que isso é importante. O Yukias, de 11 anos atrás, se comprometeu tendo muito menos informação, sendo muito menos maduro e foi capaz de falar, não, os outros Yukias ao longo da vida vão seguir do seu lado. E isso é extremamente importante, isso é extremamente forte, por assim dizer. Então, e o compromisso, por que ele deveria ser tratado, né? Deveria ter sido conversado ali naquela mesa, junto com os pais, junto com alguém mais velho que poderia te informar isso. Porque
Se você não é capaz de se comprometer com um terceiro, dificilmente você vai ser capaz de se comprometer com você mesmo. Porque quando você se compromete com você mesmo, a única coisa que gera esse comprometimento é a sua palavra. Então eu viro e falo assim, amanhã vou levantar às 6 horas da manhã. Ninguém vai me bater se eu não levantar às 6 horas da manhã. Pelo menos eu acho, né, amorzinho? Não. Eu tenho muita dificuldade em acordar muito cedo. Na verdade, não é dificuldade, é porque como eu não gosto, eu gosto de dormir até mais tarde. E eu sou muito noturna, então esse horário eu tô aqui, ó, ligada no 220 e o que já tá em declínio. Eu tô desligando. E eu não, eu vou assim até 3 da manhã tranquilamente. Então, como eu tenho esse pico noturno, no período da manhã eu tenho uma baixa muito grande. Então, eu tenho uma necessidade de readequação de rotina o tempo inteiro para poder, primeiro, acompanhar o Will, pra gente ir pra cama no mesmo horário. E segundo, para conseguir tornar o meu dia mais útil, mais efetivo e mais produtivo, vamos assim dizer, né, amor? E uma coisa que o Will sempre fala, ele sempre fala assim, ó, quando eu falo que eu não dei conta de acordar para alguma coisa que compete só a mim, porque quando envolve compromisso com terceiros, eu sou uma beleza, né, amor, para cumprir. Sim. Agora, quando diz respeito a mim, tem que acordar cedo, para quê? Para ir treinar. Tenho que acordar cedo, para quê? Para ler um livro, qualquer coisa, eu fico ali postergando na cama, acordo, rolo, deito, viro e durmo de novo. E ele sempre fala assim, você, na verdade, não acorda cedo porque você não quer. Então, eu furo um compromisso que eu fiz comigo. Porque quando eu tenho um compromisso com um terceiro, eu realmente cumpro. Nunca me atraso, né, amor? Nunca atraso. Às vezes ela marca pra fazer a unha de forma bem cedinho, né? Sempre tá lá no horário. Sempre tô lá no horário, inclusive agora, hoje. Exato. Agora, quando é para outra coisa. Então, a ideia que nós temos de compromisso, ela não é única e exclusivamente para o casamento, né? É evidente. Mas a gente deveria ter tido essa conversa em algum momento. E de tempos em tempos, a gente tem que ter essa conversa com o nosso esposo, com a nossa esposa. Mas eu não consigo conversar sobre isso, né, com ele. Beleza, converse com alguém da sua congregação sobre esse assunto para que você lembre o tanto que é importante quando você fala, quando você se compromete com algo. O cristão, ele tem que ter a palavra dele de forma muito valiosa quando ele acaba falando. É o sim, sim ou não, não. Exatamente. Não, né? Isso na nossa rotina conjugal também se aplica. Exatamente. E isso é extremamente importante. Você ficou com filtro. Eu que estou com filtro aí? Eu vou virar aqui, gente, só pra... Então, assim, ó, e isso a gente tem que ter sempre em mente, porque quando a gente se compromete no longo prazo, né, ou seja, para o resto da vida, a gente está se comprometendo exatamente com todas as intempéries que possam vir a acontecer. Ou seja, a gente está se comprometendo com os momentos ruins, a gente está se comprometendo com a diminuição do valor de mercado, por assim dizer, ou seja, eu passo a ser menos atraente, eu passo a ser mais velho, ter mais problemas, muitas vezes até ser mais chato, né, por assim dizer. Mas aquele compromisso foi firmado. Então, a gente passa a entender que, uma vez que eu firmei esse compromisso, eu vou ter que aprender a sustentá-lo. Então, se eu firmei um determinado compromisso de pagar um determinado boleto, eu vou me virar para pagar aquele boleto, né? Eu não vou simplesmente falar bem assim, agora eu não estou mais afim, né? Não é desse jeito. E do casamento é da mesma forma, né? O nosso colega aqui escreveu assim, o programa Bom Dia Sertanejo. Vocês estão falando muito, é até engraçado, gente, com todo respeito. Deixa a gente participar também. O que a gente faz aqui? A gente traz a apresentação do conteúdo e a gente abre espaço para vocês ou para tirar dúvidas no final. Para quem tá chegando, não ser interrompido toda hora, tá bom? Então, no final, você fica aqui com a gente que a gente abre esse momento para vocês poderem participar também e darem a contribuição de vocês, contarem as histórias de vocês pra gente poder bater esse papo, certo? Exatamente. E aí a gente vai para o nosso segundo tema, que deveria ter sido abordado, né? Exatamente, né? Ou no café da manhã, ou no almoço, no jantar, naquele momento ali que você estava com sua família, e tem que ser abordado ao longo da convivência matrimonial também, que é exatamente falar sobre o ego. Pois é. Eu já contei aqui que anualmente eu leio um livro chamado O Ego Transformado, né? Do Tim Keller. É um livro muito bom, por quê? Porque ele fala exatamente, ele sempre traz aquela ideia pra gente que, olha, apesar de você estar indo bem, apesar de você estar buscando a Cristo, você tem um problema a ser tratado. Lembre que o ego que você tem aí, que você às vezes acha bem assim, não, isso aqui é uma coisa boa,
eu simplesmente estou me valorizando. Isso aí pode gerar um problema gigantesco, não só para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida relacional, né? Seja relacionando com amigos, parentes, mas também dentro do casamento. E quando a gente casa, a gente vê o tanto que isso é verdadeiro, né? Porque quando você vai, aos poucos ali, lidando com seu esposo, lidando com sua esposa, você percebe o tanto que o seu ego vai buscando um espaço ali para gerar um determinado problema. É lógico que ele não vem falando que vai gerar um problema, mas no final das contas é o que ele faz, né? E qual é o problema maior do ego dentro de um relacionamento conjugal? O problema maior do ego é que ele vai tomando uma proporção tão grande que você se esquece que existe Cristo, se esquece que existe um esposo, que existe uma pessoa do outro lado com sentimentos, com dores, com queixas, com questões também a serem resolvidas. Quando você começa a olhar muito para o seu próprio umbigo, você para de enxergar possibilidades de resolver determinados conflitos porque você acha que a solução é você. E aí temos um grande problema, porque como o relacionamento conjugal não é feito única e exclusivamente da vontade de um, mas sim de um acordo de ambos, para que esse acordo seja viabilizado, para que seja possível o casal conversar e chegar nesse acordo, é preciso muitas vezes abrir mão de parcela daquilo que você quer, abrir mão de parcela dos seus desejos, das suas vontades e reconhecer que o outro também é capaz de apresentar situações que tragam uma solução para aquele problema que vocês estão passando. Exato. O Tim Keller, ele vem e fala bem assim, ele fala 4 verdades que você tem que saber sobre o seu ego. Aí a primeira que ele fala bem assim, ó, ele é vazio. Aí a segunda, ele é dolorido. Terceira, ele é atarefado. E quarta, ele é frágil. Aí ele fala que ele é vazio por quê? Porque o espaço que tem ali dentro, que você acaba colocando o ego como o foco, na verdade era um espaço que deveria ser ocupado por Deus. Então, como você coloca o ego lá, é evidente que um espaço que foi feito para ser ocupado por Deus, qualquer coisa que você coloca, fica sobrando espaço. Então, ele fica sempre menor do que ele deveria ser. Então, ele sempre fica ali, sempre naquele sentido de vazio. Ou seja, mas o que tem a ver meu ego ser vazio? Isso acaba gerando em você aquela vontade de sair buscando sempre outra coisa, sabe? O iPhone 11, 12, 13, mas o 14 é o melhor de todos. Mas quando sai o 15, esse é o melhor. Então, você sempre está buscando algo, achando que sempre está naquele porvir, sabe? Ah, não, ali está o melhor. Ah, não, depois daquele monte ali está a minha felicidade. Então, essa conversa do ego, ela deveria, assim, eu sempre falo, né? Ela deveria acontecer antes do casamento e durante o casamento. Por quê? Porque quando a gente está vivendo aqui, muitas vezes um bom momento ou um momento ruim, o ego também, ele nos apresenta uma nova opção. Ele nos apresenta um lugar colorido onde eu vou realmente encontrar a felicidade. E aí, quando eu esqueço que esse lugar colorido é simplesmente o meu ego falando forte, porque no lugar de buscar minha satisfação em Deus, buscar olhar mais para Deus, eu estou olhando mais para mim, ou estou olhando mais para o meu umbigo, como a Paty falou, eu não percebo e acabo ouvindo o ego falando mais do que deveria. E qual é a maior dificuldade de lidar com o ego no relacionamento ou de tratar sobre esse assunto depois que a gente é casado? Porque quando você não é casado, tá ali namorando, todo o assunto ele aparenta ser bem-vindo. Mas quando você se casa, se você vai tratar sobre o ego, a depender da forma como você faz, você ofende a pessoa. Então, as pessoas, quando vão tratar sobre ego, elas já se sentem ofendidas porque elas enxergam isso como uma crítica. E elas não conseguem pegar esse conceito que é apresentado, observar a si mesmo e perceber como que aquilo ali está prejudicando a própria relação. E isso gera um prejuízo para vocês muito grande. Então, o cuidado que tem que ter quando vai tratar desse assunto especificamente sobre ego, a que ponto que o meu ego chega, como é que meu ego contamina a minha relação, a depender da forma, isso vai gerar uma ofensa, vai parecer que o outro está sendo criticado, vai parecer que você está apontando o defeito do outro. Então, uma forma interessante de você abordar esse assunto é começar a falar primeiro de si e abrir espaço para que o seu esposo ou a sua esposa também traga à tona aquela percepção dele sobre ele mesmo. Exato. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o ego é dolorido. Então, como tudo tem a ver com ele, quando há o desacordo, quando não sai do jeito que a pessoa quer, o que ela faz? Ela sente aquela dor, ela se sente magoada, aquele ressentimento, aquele negócio sendo gerado ali, que na verdade não era nem para ser tudo isso, mas como o ego,
busca para si, porque o tempo todo ele tem que ser o destaque, Saciado, tem né? que ser saciado, ele é extremamente dolorido. E aí a gente vai para o nosso terceiro, que é atarefado. Como eu falei lá inicialmente que ele é vazio, ele também passa o tempo todo buscando várias coisas e ele está o tempo todo o quê? Trabalhando, ele está o tempo todo correndo atrás de alguma coisa. Eu tenho que tampar esse vazio, eu tenho que alcançar a minha felicidade que eu ainda não ative. E isso é aplicado de forma bem clara dentro do casamento. No primeiro momento de infelicidade, ou no primeiro momento de turbulência dentro do casamento, o que mais pesa para nós, principalmente na cultura que vivemos hoje, é buscar a felicidade a qualquer custo. Não, olha lá para fora, que lá fora você encontra. Não, isso aqui não te merece. Não, você não merece passar por essa situação. Isso é tudo o ego falando. E, por último, a gente tem o ego é extremamente frágil. Ou seja, por mais que você pense assim, não, a autoestima vai resolver o problema. Não, é porque eu estou com baixa autoestima, então se eu tiver com alta autoestima vai resolver. O egoísmo por si só, olhar para si mesmo, colocar você em primeiro plano, não resolve o problema, principalmente dentro do casamento. Porque se você for me falar que os casamentos têm acabado porque as pessoas não têm olhado para si e sim olhado para o outro, olha, você tem que conversar mais com as pessoas que estão se separando aí. Porque seria um engano infantil. Então, essa conversa é uma conversa que deveria ter ocorrido quando a pessoa pensa em se relacionar. E depois de ter se relacionado, depois que ela está se relacionando, de vez em quando ela deveria voltar e falar um pouco sobre esse assunto, né? Recentemente, nós vimos um vídeo, é capaz que vocês tenham visto também, da Carol Conká. Carol Conká é uma cantora secular, vocês devem saber, porque ela fez parte, acho que, do Big Brother, ou da Fazenda, não sei. Acho que foi o Big Brother. E ela era casada, se divorciou, e lá nesse trecho que a gente viu, que ela foi no podcast, ela comenta por que ela se divorciou. Então ela diz que o esposo chegou em casa e perguntou se tinha comida. Qual é a ofensa que há numa pergunta dela? Tem comida? Mas a forma como ela interpretou, ela se sentiu humilhada, diminuída por ele perguntar que tinha comida, e aí ela fala, então eu vi que aquilo ali não era para mim, eu decidi me separar. Então perceba como que é capaz o ego de fazer a gente tomar decisões com cabeça quente, simples e puramente por aquilo que a gente acha, porque a gente sequer parou para ouvir a opinião do outro, para conhecer, para perceber o que é que o outro tem a dizer sobre aquele assunto que a gente está ali tentando resolver, se é que a gente abre espaço para que aquilo seja resolvido. Exato. E aí o Timothy Keller, no livro dele, do Ego Transformado, ele vira e fala bem assim, porque ele apresenta o problema, mas ele também apresenta a solução. Ele fala, olha, a solução apresentada não foi criada por mim, foi criada por Paulo. Como que você vai resolver essa questão do ego? Ele falou, você não vai se preocupar com o que os outros falam. Mas isso aí, o coach já fala que eu tenho que preocupar com o que eu penso sobre mim, não o que o outro pensa. Ele fala, não, Paulo vem e inova. Ele fala, você não vai se preocupar nem com aquilo que os outros pensam sobre você, nem com aquilo que você mesmo pensa sobre você. Você só vai se preocupar com uma coisa, com aquilo que Deus pensa sobre você. E como é que eu vou saber o que Deus pensa sobre mim? Ele já falou isso nas Escrituras. Então, a partir do momento que você cumpre aquilo que está nas Escrituras, você está fazendo aquilo que ele pensa sobre você. Então, quanto mais correto, conforme as Escrituras você for, melhor o pensamento de Deus a seu respeito. Então, ele fala, o melhor jeito de lidar com o ego não é pensar mais em você, não é pensar mais nos outros, mas é simplesmente pensar menos e pensar mais em Cristo, né? O Kizzy, Paty, mas eu acho que vocês não estão certos em relação a isso, não. Não é questão de estar certo ou errado. É questão de mostrar para vocês como é que realmente o ego, ele traz prejuízo para a relação da gente. Quando a gente tem um padrão de conduta, quando a gente sabe de onde que a gente está indo, para onde que a gente quer chegar, e quando a gente sabe quem é o nosso referencial, as coisas dentro de nós começam a serem modificadas. Perfeito. E aí a gente vai para a nossa terceira palavrinha, né? Terceiro assunto que deveria ser tratado e muitas vezes a gente esquece. Só fazendo aqui um resuminho rápido, né? Nós falamos sobre o compromisso, ou seja, que o compromisso é exatamente para aquele momento ruim, porque se não fosse um momento ruim, a gente não precisava fazer compromisso, né? Para coisa boa, ninguém precisa se comprometer. A gente simplesmente sabe viver no melhor momento. Segundo, o ego, né? O ego é uma coisa que acaba atrapalhando muito, que deveria ter sido um assunto abordado antes de casar, e de vez em quando a gente tem que lembrar de entender que esse negócio do ego, vão dar uma massageada no próprio ego, isso aí prejudica seu casamento. E o terceiro ponto que
infelizmente, a gente não conversa sempre sobre esse assunto, mas deveria, é falar sobre o sofrimento. Entender que chegamos à fase adulta é compreender que o sofrimento é um assunto extremamente relevante para a nossa vida. Simplesmente você achar que você vai passar essa vida toda sem nenhum tipo de sofrimento é desconsiderar a vida como um todo, né? Desde o momento que a gente tem que arrancar dente no dentista ou tratar de obturação, né? A gente aprende que o sofrimento faz parte de alguma área da nossa vida. E aí, quando a gente pensa na parte relacional, a gente passa a entender que o sofrimento, em algum momento, ele vai acontecer e alguns a gente vai acabar evitando. Euquis, mas você está querendo dizer, então, que a gente, como cristão, nasceu para sofrer? Poderia ser um argumento que alguém poderia trazer. Não, eu não defendo isso e pelo que a gente estuda, pelo que a gente lê a Bíblia, o sofrimento por si só, ele não nos santifica em si mesmo, né? Ele acaba, quando a gente sofre em nome de Cristo, a grande diferença não é o sofrimento, a grande diferença é Cristo, né? É a ideia que eu defendo, é a fé que eu defendo, são as boas novas que eu trago. Então, não é o sofrimento por si só. Se fosse desse jeito, bastaria a gente sofrer por qualquer motivo e isso nos deixaria mais próximo de Deus. E não é isso, né? O nosso intermédio, a nossa forma de chegar até Deus é por meio de Jesus. Então, quando a gente pensa no sofrimento, a gente já entendeu que a gente não nasceu para sofrer. Esse é o primeiro ponto. Ilquis, então eu vou evitar sofrimento a todo custo? Também não. Porque evitar sofrimento a todo custo é exatamente o que todo mundo aí no mundo faz. Por isso que quando você está numa situação ruim, o que você faz? Você separa. Por isso que quando você está num emprego ruim, o que a geração tende a fazer hoje, né? Não, eu vou pedir, vou me demitir. Não, infelizmente, a gente não pode fugir de todos os sofrimentos. Porque se você foge de todos os sofrimentos, você cai exatamente naquela ideia de que eu tenho que estar tendo prazer o tempo todo. E aí, o exemplo que eu dei aqui falando sobre o dentista é perfeito para a situação. Não, como eu tenho que evitar sofrimento o tempo todo, eu não sou capaz nem de equilibrar ou de aceitar um certo sofrimento em benefício de algo maior. Quando eu vou lá e faço um tratamento dentário, eu estou fazendo exatamente isso. Eu aceito sofrer um pouco ali para que aquele sofrimento não seja um sofrimento muito pior no futuro. Eu aceito sofrer tratando do meu dente para que eu não perca o dente no futuro, né? E no casamento, então, a gente tem a ideia que não nascemos para sofrer, ou seja, a gente tem que buscar realmente melhorar dentro do casamento, adquirir habilidades, aprender a se comunicar melhor, aprender a conversar melhor. Não, e aqui, pode concluir? Não, pode falar. E quando a gente fala não sofrer no casamento, mas também não significa que você tenha que se divorciar, tá? Não existem só essas duas opções. Sim. Ou ficar casado sofrendo, ou se divorciar e tentar ser feliz. Não existe só essa opção. Se você só pensa nessas duas opções, você está sendo reducionista, porque você não está conseguindo, por causa da dor que você tem sentido, enxergar outras possibilidades e meios de fazer aquilo ali acontecer, funcionar e te fazer feliz dentro da relação conjugal. Exatamente. Por isso que eu estava falando, quando você é adulto, você percebe que, você não nasceu para sofrer. Esse é o primeiro ponto. 2, não nascer para sofrer não quer dizer que você vai fugir de todo tipo de sofrimento. E de responsabilidades, eu vou evitar ao máximo. Não, se você for evitar ao máximo, você vai se dar mal. Por quê? Porque a vida não nos permite simplesmente esquivar de todos. Quando você é adulto, você entende que você vai passar por determinados sofrimentos, mas você vai fazer uma gestão de risco. Você vai perceber que quando há uma coisa melhor, você está disposto a sofrer de determinada forma. Seja para passar no vestibular, seja para passar no concurso, seja para entrar numa determinada forma física, seja para melhorar a sua saúde. Ou seja, existe uma certa gestão de sofrimento. Então, quando a gente pensa nisso e a gente coloca para aplicar dentro do casamento, faz muito sentido. Por quê? Porque é evidente que Paty e eu temos discordâncias. Muitas dessas discordâncias podem acabar gerando certo sofrimento. Afinal de contas, eu descubro todas as vezes que eu lido com a Paty que eu não sou o rei do universo, né? Que o mundo todo não gira em torno da sabedoria e das verdades que eu tenho, né? Então, quando eu descubro isso, eu também sou confrontado. Dependendo do nível de enfrentamento ou de descoberta nesse sentido, eu também passo a sofrer.
Só que esse é um sofrimento que eu entendo que ele faz parte de todo um processo de amadurecimento. Ou seja, o processo de amadurecimento, ele também acaba fazendo parte, mas ele vem temperado desse sofrimento. Então, as crises que temos também geram um aprofundamento na nossa relação. Gera uma aproximação naquilo que inicialmente começamos como um simples namoro. Então, é natural que em algum momento, ao entrarmos em desacordo, a felicidade não seja o sentimento mais forte naquele momento, né? Então, assim... Provavelmente não. Provavelmente não. Então, na ausência dessa felicidade, é de se esperar que em algum momento a gente sofra. Agora, por que sofremos? Deveremos necessariamente abandonar o barco? Deveremos sair um de perto do outro e deixar para lá? Não, né? E aí, por isso que eu falo que essa é uma conversa que é um assunto extremamente óbvio. Necessário, né? Mas necessário, que deveria ter sido conversado antes e durante o casamento. E por que isso não é conversado nem antes, nem durante e muitas vezes nem depois? Por questão de maturidade. Muitas vezes a gente se furta, né? Muitas vezes a gente deixa de tentar avançar naquela área justamente por conta da segunda palavrinha que a gente trouxe, que é o ego. Então a gente muitas vezes se acha sabedor daquele assunto ou se coloca numa posição de superioridade em relação ao nosso cônjuge, enxerga para o esposo e fala, não, mas ele não sabe disso aqui não, eu tô cansada, eu não vou mais tratar desse assunto, eu já cansei de falar e eu vou desistir. Isso é sim se colocar numa posição superior. Só que o tempo inteiro a gente tem que estar olhando para a cruz, a gente tem que estar olhando para um redentor e a gente tem que saber que a gente está em pé de igualdade com o nosso esposo ou com a nossa esposa, apesar de termos desafios, apesar de termos divergências na relação. Exato. E aqui eu ainda vou acrescentar que, muito provavelmente, alguns assuntos que não são abordados, nós já estamos naquela linha assim, não, eu sei, ele sabe o que eu tô... Ele sabe disso, entendeu? Só que por isso que a gente criou exatamente esse programa aqui da quinta-feira, que é a Quinta do Óbvio, para a gente conversar sobre obviedades, né, que deveriam ser, só que, infelizmente, em algum momento foram esquecidos ou não foram nem tratados, né? E para trazer assuntos que você possa alinhar com seu esposo e organizando a sua casa, restaurando sua relação também. Exatamente. Gente, alguma dúvida, algum comentário? Vamos ver aqui. Cadê o nosso amigo aqui que falou com a gente no início da live? Você ainda tá aí? Você quer falar com a gente? Quer deixar a sua contribuição? Eu acho que ele já não tá mais. Vamos ver. Olha lá, o programa Bom Dia Sertanejo. Cadê ele? Não tá aí, né? Deixa eu ver, teve mais uma moça que falou aqui com a gente. A moça que falou com a gente foi a Jeane. Jeane, ainda quer contribuir, quer participar? Dá um joinha aqui pra gente, porque às vezes pode acontecer de vocês clicarem aqui embaixo, ó, sem querer. Acontece, já aconteceu comigo assistindo lives de outras pessoas. E aí eu fico lá com a carona sem graça. Meu Deus do céu, será que a pessoa viu que eu solicitei? Será que tem como cancelar? Então, vocês deem um joinha aí se vocês ainda tiverem interesse. Certo? Tem um leve delay aqui, a gente vai esperar ver se chega a resposta. Gente, a gente vai encerrar então nossa live por aqui. É um prazer estarmos com vocês, contribuindo para o aprendizado de vocês, trazendo nova perspectiva e mostrando para vocês que sim, é possível viver um casamento harmonioso, sim, é possível você restaurar a sua relação se você olhar para o foco, que é Jesus Cristo, se você fizer as coisas que precisam ser feitas. Não há sucesso sem crescer. Não há como você crescer sem ter que romper com conforto em algum momento, e isso é necessário também na relação conjugal. A gente cresce, a gente se aprimora, a gente melhora, a gente supera a crise para a gente ter cada dia uma melhora na nossa relação. Ó, a Celi perguntou aqui, amor, como abordar o assunto do ego com um marido que não gosta de conversar? Pois é, no meio da live eu trouxe essa informação porque eu já imaginava que essa informação ia surgir. O problema de quando a gente aborda o assunto ego é porque para quem tá recebendo aquela informação soa como uma crítica. Imagina eu virar pro Wilkins e falar assim, mas o problema é o seu ego. Como assim? Então a forma de você abordar o assunto é você partindo de você percebendo quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos,
qual é a forma que você alimenta o seu ego e que prejudica a sua relação. Quando você começa a conversar com seu esposo sobre você, você tem uma janela de oportunidade para perguntar o que ele pensa e o que ele acha a respeito do ego dele, transformando a relação de vocês para pior ou para melhor. A ideia, né, assim, só para complementar o que você falou, a ideia é, quanto mais delicada estiver a sua relação, né, ou quanto mais distante você estiver do seu esposo ou da sua esposa, comece sempre tratando determinados assuntos que podem ser interpretados como algo como uma polêmica, como né? Uma polêmica, comece sempre conversando de forma mais distante, né? Então, eu trato sobre determinados assuntos que a Paty poderia interpretar como uma ofensa, eu trato falando como se fosse de um terceiro. Então, por exemplo, uma forma interessante seria você falar sobre o nosso vídeo. Né? Seria interessante opção. Você pegar e falar, olha, no vídeo ali eu achei um negócio interessante. São 4 coisas que o ego... São 4 verdades sobre o ego. Então, quando você começa a introduzir o assunto sem ser uma acusação, sem ser uma crítica, você tem um espaço para conversar sobre aquilo ali. Yukias, mas eu acho que ele não vai curtir o vídeo de vocês. Ok, busque fazer uma ligação entre aquilo que ele gosta, né, entre as coisas que ele curte e a nossa conversa aqui hoje. Né? Então, quando você faz esse link, você tem um espaço para conversar dentro já de um ambiente de coisas que ele se interessa e trazer uma informação nova. Né? A gente sempre recebe aqui justamente esse mesmo tipo de queixa, viu, Celi? Que é dificuldade dos maridos em conversarem. Mas muitas vezes essa dificuldade ela surgiu no curso do casamento, ela não existia no namoro. O que você fazia no namoro que tornava o papo de vocês interessante? Então, muitas vezes no namoro a gente traz assuntos que não são só resolver problemas, né? E quando a gente casa, a gente tem uma tendência por conta da rotina, do dia a dia, para quem tem filho e criação de filhos, o corre-corre, de trazer só problemas para serem resolvidos. E é o momento que vocês tiram para conversar. Então, isso realmente dificulta e fecha o esposo da gente para tratar de determinados assuntos com a gente. Imagina se toda vez que alguém fosse falar com você, fosse para tratar de problema, fica parecendo aquele chefe chato que perturba. Então, se você torna o ambiente de vocês mais leve em termos de assuntos que interessem o seu esposo, que são coisas do universo dele, aqui a gente já tratou também, por exemplo, teve um tempo atrás, na época da pandemia, que eu assistia, acompanhava blogueira, maquiagem e tudo. E eu inseria o Will nessa minha realidade. E ele participava não porque ele gostava, mas é porque fazia parte do meu universo e isso era uma janela também de oportunidade para a gente conversar. Então percebe que ele conseguiu uma abertura comigo porque ele estava tratando de um assunto que eu gostava. Isso gera conexão, isso gera intimidade, isso abre portas para você também tratar de assuntos espinhosos futuramente com seu esposo. Mas deixa claro aí que era só conversa, porque você coloca o filtro, aí no filtro eu já fico maquiado e fala que eu acompanhava, então é por isso que ele tá assim. Eu tava com a cara mais cansada hoje, e aí eu tava com filtro no início do vídeo. Eu não sei porque que o filtro capturou só o Will, e aí me deixou aqui com olheira. Mas é isso. Mais alguma dúvida, gente? A gente respondeu, ficou claro, Celi? Dá um joinha aqui pra gente, só pra gente saber se ficou contente, se ficou claro pra você, tá bom? O Instagram tá com um delayzinho, aí a gente fica aqui, espera. Quando a gente tá quase saindo, vem alguma coisa. Maravilha! Então é isso, pessoal. Uma boa noite pra vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, aqui na nossa mesma bate-caverna, né, amor? Essa live, ela vai ficar salva. A gente tá deixando essas lives salvas justamente pra vocês terem possibilidade de mostrarem pra uma amiga, de mostrarem pra um esposo, de mostrar pra aquele casal que você sabe que tá passando dificuldade também, que precisa restaurar a relação, que às vezes já buscou informação em outros lugares e não foi suprido, às vezes já buscou aconselhamento e não teve aquele aconselhamento mais amplo, com informações mais racionais, mais lógicas, que conseguissem realmente contribuir para a pessoa ter pelo menos um raciocínio formado sobre aquele assunto. Então, por isso que a gente deixa salvo aqui para justamente contribuir com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.